E a história do Brasil, então, segue sendo contada, elaborada por figuras procurando verbalizar, registrar o pensamento nativo, como já me referi, sem ruptura com a coroa, mas indivíduos que muitas vezes viveram até pouco no Brasil. Então, o olhar eurocêntrico ele estava muito presente. O segundo grande autor que escreve história do Brasil, que produz a história do Brasil, é Francisco Adolfo Van Hagen. Van Hagen ele é filho de um alemão e uma portuguesa. Viveu na Europa desde os 6 anos de idade, embora nascido aqui. Seu primeiro trabalho de história surgiu em 1835 e 1838, entre 1835 e 1838, intitulado Notícia do Brasil. Retornou ao país em 1840 e ingressou no IHGB. Em 1841, no cargo de primeiro secretário. Escreveu sua principal obra, História Geral do Brasil, em 2 volumes publicadas entre 1854 e 1857. Sua interpretação do Brasil era a partir do ponto de vista da coroa portuguesa, explicitando um olhar das oligarquias nativas que rejeitavam rupturas com Portugal e buscavam se legitimar como continuadores da benemérita obra de colonização. Então veja-se bem, a colonização para esses indivíduos, descendentes de europeus, de portugueses, que já se entendiam como brasileiros, como nativos, tinha sido uma obra benemérita, tinha sido algo positivo. Eles tinham trazido a civilização para os selvagens, esse é o pensamento. Então, o que eles estavam fazendo, o que eles procuravam fazer, é ser os continuadores dessa obra. Os continuadores dessa obra do ponto de vista político e os continuadores dessa obra do ponto de vista da construção dessa história, dessa narrativa que eles se propunham a fazer. Defendia Van Hagen que a independência política do Brasil não poderia negar e rejeitar o passado colonial e que os vínculos com Portugal deveriam ser estreitados em nome do abandono do barbarismo e da caminhada rumo ao progresso e à racionalidade. Veja só, o que significa esse abandono do barbarismo? Quem eram os bárbaros, né? Eram os indígenas e eram os negros. Então, que o Brasil, para avançar, e aí a gente já começa a perceber os primeiros sinais do projeto de branqueamento, que falaremos um pouco mais para frente, para o Brasil avançar era necessário se libertar do barbarismo. Se libertar do barbarismo do ponto de vista cultural, se libertar do barbarismo do ponto de vista político e do ponto de vista econômico. Isso que faria, segundo esse pensamento, o Brasil avançar e se tornar um país que pudesse se ombrear com os países europeus. Então, se afastar do barbarismo era um pensamento muito forte das oligarquias daquela época que, evidentemente, classificavam indígenas e negros como bárbaros, como selvagens, como pessoas, indivíduos atrasados e inferiores na hierarquia que se estabeleceu entre os grupos étnicos que eles colocavam o nome de raça. Considerava ainda legítima a independência por ter sido ela protagonizada por um príncipe português, o que, segundo ele, evitou que o país caísse no caos, na fragmentação e no obscurantismo. Lembra da frase do Dom João VI para Dom Pedro I, né? Coloque a coroa na cabeça antes que algum aventureiro faça. Então, essa transição da condição de colônia para um país independente, diferentemente de outros países aqui da América, que essa ruptura se deu
através de guerras, como as guerras aqui de independência dos países da América, liderados por Simão Bolívar, Sucre, Manuelita Sáenz, José de San Martín, etc. Diferentemente, aqui no Brasil, essa transição se dá por uma ação da própria Casa Real, que o príncipe herdeiro declara a independência e faz essa transição. Né? Então, isso rejeitando algumas interpretações do senso comum que procuram caracterizar ou diminuir a importância, o protagonismo do povo e mesmo das classes dominantes brasileiras por conta dessa maneira que se deu a transição, eu sou da opinião que mais do que isso demonstra o quanto que essas oligarquias eram sofisticadas, tinham uma grande elaboração política a ponto de fazer uma transição com tantos interesses em conflito, conseguir fazer uma transição de independência e que o país que surge a partir da independência não é um país que tem uma ruptura violenta com a sua antiga metrópole. Então isso é significativo. Mais para frente a gente pode falar de outros exemplos que mostram o quanto que as oligarquias brasileiras, na verdade, são bastante inteligentes, bastante capazes e conseguem se manter no poder ao longo dos séculos, fazendo as transições, pilotando, protagonizando essas transições, sem, contudo, perder seu poder, principalmente o poder econômico, que, por sua vez, é o respaldo do poder político. Então, Van Hagen ele argumenta que isso foi positivo, que essa transição foi positivo, porque se isso não acontecesse, o país seria tirado na fragmentação e no obscurantismo. Né? Então ele considerava isso extremamente perigoso e saúda que tenha acontecido a transição dessa maneira e não de uma maneira mais de uma ruptura violenta. Ao descrever a geografia, ele reforça ainda os estereótipos da carta de Pero Vaz de Caminha e classifica os indígenas, vejam bem, como gentes vagabundas, bestas falsas, infiéis, inconstantes, ingratas, desconfiadas, impiedosas, despudoradas, imorais, insensíveis, indecorosas e entrecortadas por guerras, festas e pagelanças. Então veja só qual é a caracterização que este senhor, que está escrevendo a história oficial do país, qual é a caracterização que ele tem daquele povo, daquelas várias nações que eram os primeiros habitantes desse país, né, que foram invadidos, sofreram as piores barbaridades, foram escravizados, foram exterminados, tiveram suas terras roubadas. E este escritor, ele caracteriza essas pessoas, né, esses indígenas dessa forma, com essa quantidade de adjetivos que reforça a ideia de que a vinda dos europeus foi determinante para a melhora desse país. Então foi graças às qualidades que os europeus trouxeram que esse país passa a se desenvolver. Então este é um olhar eurocêntrico. O nosso curso fala do lugar do negro e da negra, mas aqui está também muito explícito o lugar do indígena que eles vão determinando. Né? Nós não estamos aprofundando mais sobre a questão do indígena, porque é uma questão que, na minha compreensão, que carece de uma profundidade, talvez fosse tema para um outro curso. Né? Mas é importante ressaltar, pelo menos nesse episódio, a caracterização que esses autores têm do indígena e, mais tarde, a caracterização que tem dos negros. E sentencia o Van Hagen: poderá o futuro e promissor Brasil ter nessa alcateia de selvagens seu passado e seus pilares, suas raízes? Jamais. Né?
Então, o futuro do Brasil, e aqui está falando do seu passado. O futuro e o passado do Brasil não pode se basear nessa alcateia de selvagens, segundo o seu pensamento. Ou seja, o passado, este passado que considera esses indígenas, deve ser apagado. O que não é uma opinião hegemônica, porque existem outros autores com olhares diferenciados, nós vamos falar um pouco mais para frente, em relação aos indígenas. Olhares falsificados, deturpados, equivocados, mas diferenciados desse que Van Hagen apresenta. Considera ainda que o desaparecimento dos indígenas é resultado da miscigenação e não do extermínio, uma vez que, segundo ele, as índias preferiam os brancos, mais limpos, decentes e viris. Considera, como era comum na época, que os portugueses tinham uma missão evangelizadora e civilizadora, legada por Deus, e que o rei, a lei, a cruz, a paz e a instrução teriam trazido o progresso, ainda que fosse necessário usar espadas em algumas circunstâncias. Então veja, e aí nós temos uma dimensão, inclusive sexual, da sua afirmação, que justifica o estupro continuado que foi praticado contra as indígenas, assim como foi praticado contra as mulheres negras, afirmando que as indígenas preferiam os portugueses, né? Como se fosse possível, naquelas circunstâncias de guerra ou circunstância de escravidão, que uma mulher preferisse este ou aquele homem, uma vez que elas estavam na condição de refém, de prisioneiras daqueles indivíduos.